A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre você nessa noite, seja sobre a sua casa, que nessa hora você possa se render ao Senhor em adoração. Lá em João capítulo 4, nós vemos ali o relato da conversa de Jesus com a mulher samaritana. E essa mulher pergunta a Jesus qual é o lugar onde se deve adorar a Deus. É no Monte Gerizim, ali em Samaria, ou em Jerusalém? E Jesus responde para aquela mulher: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa o lugar onde você esteja nessa hora. Eu tenho certeza que muitos nessa noite gostariam de estar ali na igreja, reunido com os irmãos, prestando um culto santo ao Senhor, mas nós sabemos que nesses dias de coronavírus nós não temos a oportunidade de cultuar a Deus juntos na igreja, ali no templo, mas você pode adorar o Senhor aí na sua casa, onde você está agora, porque em qualquer lugar o povo de Deus pode erguer a voz, pode abrir os lábios e louvar o Senhor. E nessa hora eu te convido a adorar o Senhor comigo, em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar.
Deus é maior do que as adversidades, o nosso Deus é maior do que os problemas que nós enfrentamos. Ele é o grande Criador e sustentador de todas as coisas. Então louve a esse Deus que é grande, a esse Deus que te ajuda, a esse Deus que te fortalece na batalha. Engrandeça o nome do Senhor comigo nessa hora. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Amém. A palavra do Senhor diz lá em Isaías que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Espere no Senhor e renove nele as suas forças nessa noite. Renove nele a alegria de viver, a alegria de saber que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Espera no Senhor
Ó Israel, espera no Senhor, ó Igreja de Cristo Jesus. Vamos continuar esperando no Senhor, nos deleitando na sua presença e tendo alegria em poder servi-lo. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Amém. Ele nunca irá deixar os seus filhos. Nosso Deus é fiel às suas promessas e Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco e é por isso que nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer. Você pode nessa hora fechar os seus olhos e orar ao Senhor e louvar o seu nome nessa hora e exaltá-lo, mesmo aí em casa onde você está. Feche os seus olhos, separe esse tempo para o Senhor, não deixe que nada tire agora de você, tire a sua atenção, te tire desse momento de parar na presença de Deus. Nós ficamos tão inquietos, tão preocupados com as notícias, e esse é o momento que você tem para se desligar de todas as coisas e para parar na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nessa hora, você tem a oportunidade de fechar os seus olhos e de falar com o Senhor. E se você não sabe muito bem como falar com Deus, não se preocupe. O Espírito Santo de Deus nessa hora está aí presente.
E Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis e faz com que eu e você façamos a oração que Deus quer escutar nessa noite. E a oração que Deus quer escutar é a oração de dependência, é a oração de entrega. Se entregue ao Senhor nessa hora. Confesse a Ele os seus pecados. Busque-o nessa hora. Entregue a Ele a sua família, o seu trabalho, os seus medos, os seus anseios. O Senhor é poderoso para nos livrar em meio à tempestade. Ele é poderoso para vir ao nosso encontro e nos trazer paz ao coração. Clame ao Senhor nessa hora. Clame ao Senhor com todo o seu coração. E certamente o Espírito Santo vai interceder por você. E através de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, ore nessa hora. Querido Deus, nós estamos na Tua santa presença nessa hora, Deus. Nós nos desligamos das demais coisas. Nós, ó Deus, separamos esse tempo exclusivamente para o Senhor. Eu aqui e cada pessoa que está do outro lado dessa tela, orando agora, Deus, nós clamamos ao Senhor para que venha manifestar a Tua santa presença em nosso viver nessa hora. Venha, ó Deus, trazer consolo ao nosso coração, paz ao nosso coração, alívio para a nossa alma. Vem nos dar, ó Deus, a convicção de que somos pecadores, de que precisamos do Senhor, de que precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua graça, precisamos, ó Deus, do sangue de Cristo Jesus sobre nós. Venha purificar-nos, ó Deus, das nossas transgressões, venha nos lavar do nosso pecado, venha nos perdoar, ó Deus, pela nossa incredulidade, venha nos perdoar, ó Deus, por muitas vezes andarmos ansiosos e não confiarmos no Senhor. Nos perdoe, ó Deus, porque deveríamos estar orando mais, deveríamos estar Te buscando mais, mas nessa hora, pelo Teu Espírito, toca-nos, para que esse culto não acabe aqui e agora, mas que ele continue em cada instante da nossa vida, que sempre busquemos o Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Olhe por nós nessa hora. Ore por nós nessa hora, ó Deus. Tenha compaixão de nós. Venha ao nosso encontro nos trazendo paz, nos trazendo alívio. Ouça o nosso clamor nessa hora. Ó Deus, nós temos tantas causas para colocar diante do Senhor. Ó Deus, tantas dores, tantas lutas, tantos medos. Mas nessa hora, Deus, nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. E o Senhor está ouvindo cada pessoa que nessa hora verdadeiramente Te adora em espírito, Te adora em verdade. Cada pessoa que verdadeiramente clama ao Senhor. Ó Deus, ouve a nossa oração. Nós esperamos em Ti. Nós confiamos no Senhor. E nós viemos à Tua presença, não por nossos méritos, não confiados em nossa justiça ou em nosso poder, porque não temos poder nenhum. Mas nós estamos diante de Ti nessa hora, orando em nome de Jesus, em nome do nosso Salvador, em nome do nosso Redentor, aquele que é o nosso mediador, em nome de Cristo Jesus. E é pelos méritos de Cristo Jesus, os méritos conquistados ali no Seu sacrifício na cruz do Calvário, é através de Cristo, é que nós essa noite Te adoramos e clamamos ao Senhor. Ouve, Deus, a oração do Teu povo nessa hora. Espírito Santo de Deus, interceda por nós, com gemidos inexprimíveis, e nos ajude nessa hora a orar como convém.
mas o meu clamor está subindo. Está subindo, o Senhor ouve a nossa oração e Ele te ouviu se sinceramente você clamou nessa noite, orou com todo o seu coração. E esse é o momento que nós temos para receber a palavra do Senhor. Você já teve a oportunidade de cantar, de clamar, de interceder, mas esse é o momento que você tem de aprender o que Deus quer que você faça nesses dias, o que Deus tem para você nesses dias. E nós temos a total convicção e certeza que nós só poderemos saber o que Deus quer, o que fazer, se nos atentarmos para a palavra de Deus, se olharmos para a palavra de Deus. E nessa hora eu gostaria que você fizesse isso comigo. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 12. Tiago, capítulo 1, nós vamos abrir as nossas Bíblias e você aí na sua casa vai poder também meditar nesse texto hoje. E com certeza, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, Deus falará ao nosso coração, porque Ele prometeu ouvir o nosso clamor, Ele prometeu atender o seu povo, socorrer o seu povo. Nós temos certeza de que Deus está presente conosco nessa tempestade que estamos vivendo. Tiago capítulo 1, do verso 5 ao verso 12. Se você abriu, peço que você me acompanhe na leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente e a planta seca, a flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém.
o Senhor prometeu a coroa da vida àqueles a quem Ele ama. E nesse momento você tem a oportunidade de ouvir sobre esse cuidado de Deus. Como lidar com as provações da vida? Esse texto nos fala sobre provações. Tiago aqui está falando que todo cristão verdadeiro passa por provas na sua vida. E a grande questão é como nós vamos passar por essas provas. Como podemos ser aprovados nessas provas? Como lidar com as provações? Muitas vezes nós murmuramos, nós questionamos, mas a palavra do Senhor está nos ensinando algo totalmente diferente, porque toda provação, toda prova de Deus, ela visa o nosso aperfeiçoamento. Deus nos prova porque Ele quer que sejamos maduros na fé, Ele quer que nós cresçamos em fé cada vez mais. Deus trabalha para que nós sejamos aprovados na provação. Mas como ser aprovado na provação? Quando nós olhamos para essa carta de Tiago, nós vemos, ao ler toda a carta, que ele escreve tanto para cristãos judeus, quanto também para cristãos gentios, que ainda não conheciam a fé dos judeus, mas que agora creem em Jesus, creem que o Messias esperado pelos judeus é Jesus Cristo. E ele escreve para esses dois tipos de cristãos e leitores, e nós vemos pelo contexto dessa carta que esses cristãos, a maior dificuldade que eles tinham era de colocar a fé que eles tinham em prática. Por isso você, ao ler toda essa carta de Tiago, você vai ver várias vezes Tiago falando que a fé sem obras é morta, ou seja, se você realmente crê em Jesus, a sua fé tem que ser demonstrada na forma como você vive. E esses cristãos, eles precisavam ser trabalhados na maturidade. Isso é muito diferente de mim e de você. Nós vemos nessa carta que esses cristãos, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam passando por diversas provações, eles estavam sendo tentados a pecar, alguns estavam sendo humilhados pelos ricos, outros estavam sendo roubados pelos ricos, alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam, a fé em obras, outros crentes estavam vivendo de forma mundana, e Tiago vai aqui tratar sobre isso também. Outros não conseguiam dominar a língua. Tiago vai falar que aquele que é verdadeiro cristão tem que dominar a língua. Outros estavam se afastando do Senhor. Havia uns que estavam enfrentando guerras uns com os outros. E nós percebemos todos esses aspectos que eu comentei aqui ao ler essa carta de Tiago. Mas a grande solução que Tiago vai trazer para esses leitores, e vai trazer também para mim e para você como cristãos, que estamos nessa jornada, que passamos por todas essas lutas, de aprender a refrear a língua, de aprender a colocar a fé em prática, de passar pela perseguição, de passar pela provação, de vencer as tentações. Tiago que vai ensinar que Deus tem propósitos em cada prova que Ele manda para o seu povo. Por mais que essas provações possam ser diversas, como ele diz aqui nos versículos anteriores ao versículo 5 do capítulo 1, ele diz que essas provas são passageiras e elas são usadas por Deus para o nosso aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento do povo escolhido de Deus. E eu e você somos aperfeiçoados quando somos provados por Deus. E Tiago, ele vai mostrar a partir do versículo 5 para esses irmãos o que eles poderiam fazer na prova, o que fazer nesse tempo de prova, o que Deus quer de nós, como Deus quer que nós nos comportemos e vivamos nesses tempos de prova, nesses tempos difíceis. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa prova, esse coronavírus, essa pandemia mundial, a crise econômica, tudo isso que está acontecendo, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso foi enviado por Deus para provar o seu povo, para trabalhar no seu povo, para aperfeiçoar o seu povo. Eu creio que muitos nessa prova desses dias vão revelar realmente o tamanho da fé que tem no Senhor e o tamanho do compromisso que tem com Cristo Jesus. Eu fico pensando no dia quando nós voltarmos para os nossos cultos presenciais, se todos estarão ali, eu espero que estejam e tenham orado por isso, mas nós estamos passando por tempos de prova, tempos nos quais a nossa fé está sendo provada, tempos que Deus está nos chamando para arrependimento e para o compromisso com Ele, porque a vinda do Senhor está próxima e nós precisamos nos atentar para isso. Deus trabalha para que sejamos aprovados na provação. Deus não quer que você seja reprovado nessa prova,
mas Deus quer que você seja aprovado. Ele quer que você receba o galardão, a coroa da vida. E Ele trabalha para isso, para que sejamos aprovados. Deus trabalha nos sustentando, nos fortalecendo, nos dando fé para confiar nele, nos dando fé para crer no impossível, para passar por essa circunstância, para passar por esse coronavírus e todas as demais provas que virão. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está completando a sua obra em mim e em você, e Ele trabalha para que sejamos aprovados nessa prova. Mas ao olhar para isso e ao ver esse cuidado de Deus trabalhando em nós, trabalhando para que sejamos aprovados, para que amadureçamos na fé, nós precisamos tomar algumas atitudes. E nós vamos ver nesse texto 4 atitudes que precisamos tomar para que passemos aprovados na provação. E a primeira atitude que nós precisamos ter é pedir sabedoria a Deus. Estamos vivendo num tempo de prova. Estamos vivendo num tempo de luta. No tempo que a nossa fé está sendo minada, no tempo que o Satanás trabalha como um leão que ruge, como o apóstolo Pedro vai dizer, tentando nos devorar, tentando nos seduzir. Assim como Satanás pediu a Deus para trabalhar na vida de Jó, para trazer desgraça na vida de Jó, assim também Satanás está fazendo comigo e com você, tentando nos seduzir, tentando nos enganar, tentando minar a nossa fé, tentando com seus dardos inflamados, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, que nós devemos nos proteger com o escudo da fé, porque o inimigo está lançando flechas para tentar nos seduzir, nos enganar, minar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Tempos de prova são tempos para nós pedirmos sabedoria a Deus. Em tempos de prova, peça sabedoria a Deus. Essa é a primeira atitude que nós precisamos tomar para sermos aprovados na aprovação. Peça sabedoria a Deus. E por que nós precisamos da sabedoria de Deus no tempo da prova? Nós precisamos da sabedoria de Deus, irmãos, para ver as provas como Deus vê. No versículo 5, Tiago vai dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. E o tempo da prova, o tempo da aprovação, é tempo de viver sabiamente. Deus quer que vivamos sabiamente, com a sua sabedoria. E viver com a sabedoria de Deus nesse mundo é enxergar a realidade, é enxergar as circunstâncias com os olhos de Deus. O que é essa sabedoria que Tiago está dizendo aqui para esse povo pedir a Deus? Sabedoria não é apenas ter conhecimento de muitas coisas, mas sabedoria significa o uso correto do conhecimento. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se você não souber usá-la, de nada adiantará. Não adianta você conhecer a palavra de Deus se você não pratica essa palavra. E sabedoria é olhar para a vida com o olhar de Deus, com os olhos de Deus. É olhar para a vida tendo discernimento das coisas. Toda prova que nós passamos, nós precisamos perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, me ajude a enxergar a Tua soberania e o Teu cuidado nessa adversidade. Se você está passando por um momento de enfermidade no corpo, na alma, ou talvez um momento de crise financeira, não importa o que você esteja passando, peça sabedoria a Deus. Senhor, como eu posso lidar com isso? Senhor, como eu posso vencer essa prova e ser aprovado pelo Senhor? Me dê a sabedoria dos altos céus, que não é um conhecimento teórico, mas é o uso correto de todo o conhecimento que o Senhor me dá a oportunidade de conhecer nessa vida. Nós precisamos da sabedoria de Deus para compreender que as provas existem para o nosso bem. Se você olhar com seus olhos carnais, com os olhos que todos olham apenas com a sua humanidade, com a sua carnalidade, você vai olhar para as provações, você vai olhar para as circunstâncias, para as dificuldades, e você vai murmurar, você vai reclamar, você vai questionar a Deus por isso. Mas se você olhar para a prova com o olhar de Deus, você vai perceber que essa prova, que essa dificuldade coopera para o seu bem. Deus, Ele envia provas para o nosso bem. E nós precisamos da sabedoria de Deus para compreender que essas provas existem para o nosso bem.
Peça sabedoria a Deus. A sabedoria de Deus nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e para a glória de Deus. Porque esse é o propósito das provas. Nos aperfeiçoar, nos moldar e também glorificar a Deus. Deus é glorificado na enfermidade que você está vivendo. Deus é glorificado na crise que você está passando. Deus é glorificado nessa pandemia que estamos vivendo, nesse terror que o mundo está passando. O povo de Deus está glorificando a Deus e nós podemos transformar esse mal em bem se olharmos para essa prova com o olhar de Deus, se tivermos a sabedoria de Deus. Sabedoria para não desperdiçarmos as oportunidades que Deus está nos dando, meus irmãos. Esse é um tempo que Deus está nos chamando à maturidade. Deus está nos chamando a sermos usados por Ele. Deus está te dando oportunidades de, nessa prova, falar sobre o seu amor, falar sobre a sua soberania, sobre o cuidado soberano dEle. E você precisa compreender isso. Peça sabedoria a Deus. Senhor, como eu posso usar essa prova para o meu bem e para a glória do Senhor? Peça sabedoria a Deus. Porque Tiago vai dizer aqui, Deus não nega ao seu povo quando o pede. Peça sabedoria a Deus e te será concedida. Porque Deus não recusa, mas Ele dá quando o seu povo pede. Se você está pedindo segundo a vontade de Deus, e com certeza Deus quer que você seja sábio no tempo de prova, com certeza Ele vai te dar. Nós precisamos da sabedoria de Deus para perceber que as provas existem para nos fazer mais próximos de Deus. As provas existem para nos fazer mais próximos de Deus. Foi isso que Jó, depois de passar por toda aquela prova, por toda aquela luta, perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas, perdeu a sua saúde, mas lá no final ele diz assim: bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. Jó compreendeu que aquela prova que ele passou era para fazê-lo mais próximo de Deus. Era para fazê-lo conhecer mais a Deus. E o Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Eu não sei se você tem passado por essa experiência nesses dias, mas nós temos sido levados a orar mais, a jejuar mais, a interceder mais, a ler mais a palavra. E glória a Deus por essa prova que tem nos feito mais próximos dEle. E que você se aproxime cada vez mais de Deus nesses dias e se encha do poder, da graça e do amor dEle na sua vida. Então essa é a primeira atitude. Peça sabedoria a Deus quando você estiver passando pela prova. Mas a segunda atitude que nós precisamos nos atentar a olhar para esse texto é ser constantes na fé. Seja constante na fé. Não seja indeciso, não seja uma pessoa de ânimo dobre, uma pessoa inconstante, mas seja constante na fé. Tiago vai dizer aqui no versículo 6, peça com fé. Peça sabedoria a Deus com fé. Peça em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar impelida pelo vento. Você sabe que as grandes ondas do mar, elas só são assim por causa dos ventos. E assim Tiago está dizendo que aquele que pede ao Senhor sem fé ou com a fé inconstante, com a fé medíocre, a fé mediana, Deus quer que nós peçamos com fé, com constância, sem vacilar, sem duvidar. Precisamos ser constantes na fé para não sofrer com questionamentos imaturos. Se nós não estamos exercitando a nossa fé em oração, em dependência de Deus, em leitura da palavra, meus irmãos, facilmente vamos agir como crianças mimadas, como crianças imaturas, como crianças que só querem receber o bem, mas quando recebem repreensão, correção, murmuram, reclamam, choram. E Deus quer que você cresça. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você seja um crente maduro, um crente experiente, um crente fortalecido em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do amor da igreja ali dos Coríntios, ele fala assim: irmãos, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino, mas agora que sou homem, deixei as coisas próprias de menino. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque a igreja de Corinto era uma igreja matura.
Era um povo que brigava por coisas pequenas. Era um povo que tinha disputas dos seus dons, dos seus talentos, que tinham competição e concorrências. Mas Paulo está dizendo, vivam o amor e sejam maduros. Já passou o tempo de serem crianças mimadas. Deus quer o nosso crescimento. E nós precisamos pedir com fé a Deus para que nós não nos percamos com questionamentos imaturos. Para que não fiquemos duvidando do amor de Deus. Já passou do tempo de você questionar a Deus pela prova, mas no meio da prova você tem que dizer, Senhor, usa essa prova para o meu bem e para a glória do Senhor, porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que te amam e eu te amo. Não oscile na fé, não caia na incredulidade, não seja uma pessoa de ânimo dobre que uma hora crê e na outra hora já não acredita mais. Uma pessoa instável, uma pessoa que no mesmo tempo que está animada, de repente já fica desanimada. No mesmo tempo que tem ideias otimistas e crê que o Senhor vai agir, de repente é pessimista. Um dia é fervoroso e outro dia está abatido. Deus não quer que nós vivamos assim. E Deus, Ele quer que sejamos maduros. Deus quer que sejamos maduros. Precisamos estar firmes. Precisamos ser constantes na fé para sermos aprovados por Deus. Por isso no versículo 7, Tiago vai dizer assim, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Você não vai alcançar nada de Deus. Deus não vai se revelar a você como Ele quer se revelar se você não entender que precisa amadurecer, que precisa crescer na fé. E Ele está te chamando para isso. Para mais próximo dele, para que você seja aprovado. Mas, se você duvida, se você questiona, se você é imaturo, você será como esse homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, e não suponha que você alcançará de Deus alguma coisa. E ser imaturo significa andar como se andar em dois caminhos, né? Em duas direções. Eu creio no Senhor, mas de repente eu já o abandono. Não, Deus quer que sejamos constantes. Assim como o apóstolo Paulo, lá no finalzinho da sua vida, escreve para Timóteo e diz, Timóteo, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Guarde a sua fé no Senhor. Seja constante na sua fé. Continue crendo no Senhor. Não dê lugar à incredulidade. Não dê lugar à murmuração. Cresça, amadureça nessa prova, para a glória do Senhor, porque essa prova é para o seu bem. Mas olhando para esse texto, nós também vemos uma terceira atitude que precisamos tomar quando estamos sendo provados. E essa atitude é confiar no cuidado de Deus. Confie no cuidado de Deus. Peça sabedoria a Deus. Seja constante na sua fé. E demonstre essa constância de fé, confiando no cuidado de Deus. Só quem tem fé realmente confia no cuidado de Deus. Só quem tem fé crê que o Senhor dará o pão de cada dia, crê que o Senhor dará o sustento de cada dia, crê que o Senhor dará o livramento na hora da aflição. Ele vem ao socorro do seu povo. Deus sempre deixou com que o seu povo passasse por apuros para mostrar o tamanho do seu poder e da sua glória. Quando o povo de Israel estava lá fugindo do Egito, e de repente eles se veem ali naquele deserto, em frente ao mar vermelho, e Deus faz com que aquele povo fique ali diante do mar, e atrás deles vem Faraó com seus exércitos. E de repente, naquele momento de desespero, quando o povo já estava aflito, Deus usa Moisés e ordena a Moisés, toque as águas, e o mar se abrirá, e o mar se abre, e o povo passa. Deus sempre vai enviar livramento para o seu povo, é no último instante que Ele vai fazer o seu milagre sobrenatural, mas você precisa ser constante na fé e confiar no cuidado de Deus. Não duvide que Deus está cuidando de você. Não olhe apenas para as circunstâncias e questione se Deus está cuidando de você. Não, Deus está cuidando e no momento certo Ele vai enviar livramento. Nós precisamos confiar no cuidado de Deus para não nos ensoberbecermos com os nossos bens, com as nossas riquezas, com o nosso poder. Nós, pela nossa natureza pecaminosa, somos bem tendenciosos a crer nos nossos recursos quando nós temos. Nós queremos ajuntar, nós queremos reter, nós queremos ter formas de confiar e de ter uma certa segurança. Mas o que Tiago está aqui agora tratando é exatamente isso.
É aquele rico que se exalta na sua riqueza e acha que já tem como se manter na sua vida. E é também aquele pobre que não tem a riqueza, mas que está buscando também se manter com os seus próprios bens, com as suas próprias condições. Confie no cuidado de Deus. Todas as vezes que o povo de Deus quis reter algo, Deus, por exemplo, lá no deserto, ele enviou o maná, o pão de cada dia. E quando o povo quis juntar os pães, eles quiseram fazer ali as suas reservas, Deus falou, não, vai estragar, não é para fazer isso, porque eu envio o maná de cada dia. Jesus nos ensinou a orar, dá-nos o pão de cada dia. Irmãos, é dia a dia. E por que Deus nos dá em abundância tudo que a gente quer, tudo que a gente pede? Porque Deus quer aperfeiçoar a nossa fé. Deus está trabalhando a nossa fé. Deus quer que nós confiemos que é Ele que nos envia esse pão de cada dia. Ele que nos envia o livramento quando nós precisamos ali no último instante. Ele envia a sua misericórdia, a sua graça, a sua salvação, o seu socorro. Dinheiro, status, poder não é problema em si. O problema é se você amar o dinheiro. Por isso Tiago fala a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E nós, pela nossa tendência pecaminosa, amamos o dinheiro, amamos o poder, porque isso nos traz uma certa estabilidade. Mas nós precisamos crer que nem as riquezas e nem o poder pode nos dar o cuidado que só Deus nos dá. E tudo depende de como a riqueza é adquirida e como a riqueza é usada e qual é o lugar que a riqueza ocupa no coração de quem a possui. Como a riqueza é usada, como seus bens são usados. E como você adquire esses bens? E esses bens, essas riquezas ocupam o seu coração? A nossa oração, nosso clamor tem que ser como lá em Provérbios capítulo 30, diz, não me deis, Senhor, nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou empobrecido venha furtar e profane o nome do Senhor. Me dê o necessário para viver. Nós precisamos confiar no cuidado de Deus para não nos entristecermos também com a pobreza. Se Deus nos der riqueza, glória ao nome do Senhor. Nosso coração não estará nas riquezas. Nós usaremos essas riquezas para a glória de Deus. Mas se Deus também nos der a pobreza, glória ao nome do Senhor. Ele não vai deixar que nos falte o pão de cada dia. Então, o que Tiago diz aqui, para que o rico ele se glorie na sua insignificância, é isso que ele está dizendo. Não se glorie nos bens que você tem, nesse autossustento que você acha que possui. Não, a sua vida está nas mãos de Deus. É dele que vem o seu socorro. É dele que vem o cuidado e o pão de cada dia. E o pobre da mesma maneira. Ele diz aqui, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. E o rico na sua humilhação. Porque passará como a flor do campo, assim como o sol se levanta no seu calor ardente e a planta seca, assim também o rico murchará em seus caminhos. Ou seja, nenhum ser humano tem domínio da sua vida, domínio dos seus bens, domínio da sua família. Deus tem o controle de todas as coisas. Então tema o Senhor, confie no cuidado do Senhor. Não deixe se enganar com as astúcias, com as soluções humanas. Deus cuida de todos nós. Eu lembro aqui da expressão de Jim Elliot. Ele foi um Marte, um missionário lá entre os índios astecas. E ele diz assim, não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar o que não pode perder. Não é tolo você perder o que você não pode acumular. Jesus falou, você não pode acumular riquezas porque elas passam, a traço corrói. Mas você pode ganhar aquilo que você não pode perder. E aquilo que você não pode perder é a comunhão com Deus, é a graça de Deus, é o cuidado de Deus, é o perdão de Deus, é a salvação, é a vida em Cristo Jesus. Esse é o maior bem que você tem. Confie no cuidado de Deus na aprovação. Não deixe se enganar pelos recursos humanos, pelas soluções humanas. Confie no cuidado de Deus. Ele vai enviar livramento no tempo certo. Ele vai trazer socorro, porque Ele é o bom pastor que cuida do seu povo. Mas a quarta atitude que nós precisamos tomar quando estamos sendo provados, olhando para esse texto,
é também suportar com perseverança. Suporte essa prova com perseverança. Passe por essa prova com perseverança. Não esmoreça, não abandone a sua fé, mas continue crendo no cuidado do Senhor, continue pedindo sabedoria ao Senhor, continue tendo uma fé constante. Precisamos suportar a prova com perseverança, porque somos bem-aventurados pelo fato de estarmos em prova. Ser provado é uma bênção para o crente. Guarde essa frase. Ser provado é uma bênção para o crente. Se você está sendo provado, você está sendo abençoado por Deus. E é isso que Tiago diz aqui no versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. O que é bem-aventurado? Abençoado. Você está sendo abençoado pelo fato de estar sendo provado por Deus. E você é abençoado quando você passa por essa prova com perseverança. Quando Deus nos prova, é para o nosso bem. Por isso somos bem-aventurados. Quando somos provados, nós desenvolvemos... E por que nós somos abençoados quando somos provados? Porque é na prova é que nós desenvolvemos a paciência. É que nós exercitamos o amor. É que nós exercitamos o perdão, a humildade, a honestidade, a longanimidade, o domínio próprio. Na prova é que nós exercitamos a espera. É na prova é que nós exercitamos a dependência de Deus. É na prova que Deus trabalha no nosso caráter, na nossa vida. E quando nós somos provados e suportamos com perseverança, nós somos aprovados por Deus. É na prova é que Deus te aperfeiçoa, é que Deus te ensina a amar mais, é que Deus te ensina a perdoar mais, é que Deus te ensina a ser mais longânimo, a ser mais humilde, a ser mais dependente dEle. É na prova que Deus te ensina a aprender a esperar e sossegar o coração. É na prova que nós aprendemos isso. É na prova que nós aprendemos o valor de ser um adorador de Deus independente das circunstâncias e saber que todas essas circunstâncias cooperam para o nosso bem. Precisamos suportar a prova com perseverança para sermos aprovados e recebermos a recompensa que o Senhor nos promete. Tiago está falando porque depois de ter sido aprovado, você receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus prometeu galardão para aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam nele, para aqueles que encaram a prova como uma oportunidade de aperfeiçoamento da fé, como uma oportunidade de aproximar-se de Deus. Quando somos provados, nós precisamos avistar a recompensa, avistar o galardão. Quando somos provados, nós somos galardoados por Deus. A cada dia Ele está aumentando o nosso galardão, aperfeiçoando a nossa fé, purificando a nossa vida, nos santificando, para que quando chegar o dia de sermos glorificados, ali estejamos maduros. Deus está demonstrando o seu amor por nós. E a prova é essa oportunidade de nós provarmos desse amor, de nós vermos o quanto Deus nos ama. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz peso eterno de glória. A nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. E você pode ter certeza que essa prova que você está passando, que essa prova que nós estamos passando, é para o aperfeiçoamento da nossa fé. É para que nós olhemos e avistemos a recompensa, que é muito mais do que algo que nós podemos receber do Senhor, mas é o próprio Deus, é a própria presença de Deus, é a própria comunhão com Deus. E Deus está te preparando para isso. Então, na prova, meu irmão, vamos continuar perseverando, vamos continuar suportando com perseverança, porque nós estamos avistando a recompensa, o galardão nos céus. Na prova, vamos continuar confiando no cuidado de Deus. Ele está cuidando de cada um de nós. Não vamos confiar nas riquezas e nem ficarmos angustiados e alarmados na pobreza, mas continuemos confiando no cuidado de Deus, no pão de cada dia que Ele nos dá. Na prova, vamos ser constantes na fé, não vamos duvidar, não vamos ser impelidos
como as ondas do mar são impelidas pelo vento. Não vamos ser inconstantes na fé, mas vamos ser constantes. Vamos estar firmes na fé. Na prova, peça sabedoria a Deus. Como nós podemos passar pela prova e sermos aprovados? Se a cada dia pedimos sabedoria a Deus, Deus vai nos dar essa sabedoria para que sejamos aprovados. Se a cada dia pedimos com fé, em nada duvidando, sendo constantes, seremos aprovados. Se a cada dia vivemos passando por essa prova, confiando no cuidado de Deus, seremos aprovados. Se a cada dia suportarmos com perseverança, nós veremos o galardão que o Senhor preparou para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que nele esperam. E assim o Senhor quer que nós sejamos. Ele quer que nós confiemos nele. Ele quer que a cada dia nós vivamos rompendo em fé. Cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. Deus nos dá a chance de amadurecer. Deus nos dá a chance de deixarmos de sermos meninos para sermos adultos, para sermos conscientes, para confiarmos nele e pararmos de murmurar e reclamar. Em nome de Jesus, receba aí onde você está esse consolo do Senhor, essa palavra do Senhor que te exorta a crescer, a amadurecer, a ser aperfeiçoado, a confiar mais no cuidado de Deus, a suportar com perseverança. Deus está trabalhando no meio dessa prova, para a glória do seu nome, mas também para o nosso bem, para que cresçamos mais em sabedoria, para que cresçamos mais em fé, para que cresçamos mais na confiança e experimentemos o cuidado sobrenatural de Deus, para que suportemos com perseverança. Cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance
Faz-nos enxergar, ó Deus, essa realidade. Cada prova é a chance que o Senhor nos dá de crescermos um pouco mais, de amadurecermos, de deixarmos de ser meninos e de sermos mais fortes e de sermos mais coerentes com a fé que dizemos crer e confessar. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Dá-nos sabedoria, Deus, nesses dias maus. Dá-nos sabedoria para olharmos para essa prova como algo que o Senhor tem usado para o nosso bem, como algo que o Senhor tem usado para a Tua glória. Faz-nos constantes na fé, ó Deus. Não nos deixe murmurar, não nos deixe questionar, mas firma os nossos passos. Firma a nossa fé em Cristo Jesus. Não nos deixe retroceder, não nos deixe desanimar, mas faz-nos cada vez mais próximos de Ti, mais juntos de Ti. Dá-nos confiança em Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a continuar confiando no Teu cuidado, porque nós já temos provado e temos visto que o Senhor é bom e que bem-aventurados, abençoados são aqueles que se refugiam no Senhor. Quantos livramentos nós temos provado, quanta graça, quanta misericórdia, quanto perdão, quanto socorro nos dias de tribulação. Ó Deus, continue nos dando a graça de provarmos o Teu cuidado, de crermos no Teu cuidado. Continue nos dando a graça, Senhor, de perseverarmos na fé. Ó Deus, faz-nos perseverar até o fim. Nos aperfeiçoa a cada dia. Use essas provas para nos fazer mais santos. Use, ó Deus, esse tempo de luta e de prova para nos fazer mais íntimos do Senhor, para perseverarmos mais, para confiarmos mais, para buscarmos mais o Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. E agora, irmãos, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós, povo escolhido de Deus, desde agora e por todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus por esse culto. Glória a Deus pela Sua palavra que nos encoraja, que nos revela a verdade do que precisamos ser. Glória ao nome do Senhor. Vamos lembrar aqui, irmãos, a nossa agenda semanal. Nós temos essa semana os aniversariantes da nossa igreja, que é o João Vitor, que faz aniversário dia 31. Dia 31 ele vai fazer aniversário. Então vamos lembrar de dar parabéns ao João. Está lá na Paraíba, né, João? Se você estiver nos assistindo aí agora, mande aí um abraço, Deus te abençoe onde você está. Vamos lembrar também de parabenizar a Teia, que faz aniversário dia 5, e também
e José Moreira, né, nosso irmão Zezinho, que também faz aniversário no dia 5. Deus abençoe esses irmãos e no domingo, pela manhã, nós vamos orar por eles, tá bom? Na terça-feira, irmãos, nós vamos ter mais uma live aqui do nosso culto de oração. Então já deixa agendado aí esse momento para você se desligar do mundo, se desligar de tudo e separar esse tempo para orar ao Senhor junto comigo às 19h30. E na quinta nós temos o culto da palavra, também às 19h30, uma palavra de Deus para você nesses dias. Então compartilhe e se prepare para na quinta participar também. Domingo, a nossa escola bíblica não será às 9, será às 10 horas, tá bom? Para você dormir um pouco mais e acordar mais disposto para ouvir a palavra do Senhor e também ser edificado. E às 19 horas, se Deus assim nos permitir, nós teremos mais uma vez o nosso culto de celebração. Como todos sabem, nós estamos impedidos de nos reunir presencialmente ali na igreja do bairro Amazonas, então nós estamos fazendo essas lives aí para continuarmos tendo comunhão e também continuarmos sendo alimentados pela palavra de Deus. Vamos também aqui agradecer, né, os nossos visitantes, você que não é membro da Igreja Presbiteriana do bairro Amazonas, mas que esteve nessa noite conosco assistindo essa transmissão. Deus te abençoe aí onde você está e que você continue sendo aperfeiçoado pela fé em Cristo Jesus. Eu quero também lembrar os irmãos da igreja, né, que ainda não tiveram a oportunidade e a bênção de dizimar nesse mês, né? Você tem essa bênção de poder dizimar na igreja do Senhor e você pode fazer isso através do depósito na nossa conta ali no Itaú, né? A gente tem essa conta aí na nossa igreja que está sendo usada para receber os dízimos, porque nós não estamos podendo entregar no gasofilácio dentro da nossa igreja pelo fato de não estarmos nos reunindo presencialmente, mas você pode fazer isso então de forma digital. Então eu deixo aí esse recado para os membros da igreja, tá? Muito obrigado então por você nos acompanhar até agora, muito obrigado e que Deus te abençoe e até a próxima!